Olá, meu nome é Deise Thelma de Souza Cardoso. Sou formada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá. Estou concorrendo a uma vaga para o cargo de pedagoga no concurso CED Paraná, no Núcleo Regional de Umuarama. O plano de ação que apresentarei hoje tem como tema as etapas da observação de sala de aula, levando em consideração a resistência que alguns professores têm com a presença da observadora dentro da sala de aula. A observação de sala de aula em si pode ser basicamente dividida em 3 etapas. A pré-observação, onde são feitos todos os combinados com o professor. A observação, que é quando a pedagoga efetivamente entra na aula do professor, e o feedback formativo, onde são dadas todas as devolutivas do que foi observado em sala de aula. A situação problema abordada nesse plano de ação é exatamente a resistência por parte dos professores com relação à observação de sala de aula. A pedagoga precisa desenvolver um trabalho para que o professor entenda que essa observação é uma forma de que eles façam uma reflexão, para que o professor entenda quais os pontos precisam ser melhorados dentro da sua prática pedagógica. A pergunta efetiva do plano de ação é: como a formação em serviço pode contribuir para o desenvolvimento profissional dos professores e, consequentemente, melhorar a prática pedagógica, a frequência escolar e a aprendizagem dos nossos estudantes. Os prazos que estabeleci para esse plano de ação é que essas 3 etapas da observação em si sejam realizadas quinzenalmente, para que o professor tenha uma resposta durante a sua hora atividade de como melhorar as suas práticas dentro da sala de aula. No entanto, a observação deve decorrer durante o ano letivo inteiro, para que o professor consiga entender que o pedagogo ou a pedagoga está ali para ser seu parceiro na construção de uma educação de qualidade. O público-alvo desse plano de ação são os professores, os alunos que estarão diretamente envolvidos e a pedagoga em questão. O objetivo geral é promover o entendimento dos professores sobre o papel da observação de sala de aula, na melhoria da qualidade da aprendizagem, proporcionando uma reflexão sobre as potencialidades, as limitações e diferentes abordagens entre estratégias, metodologias e atividades. A pré-observação, ela deve acontecer durante a hora atividade do professor, onde será realizado todos os combinados com o professor, será estabelecido os objetivos da observação, qual será o foco, como serão feitos os registros, pode ser apresentado para o professor as fichas de observação, onde a pedagoga irá fazer as anotações para que o professor, em momento algum, se sinta constrangido ao ver a pedagoga fazendo anotações durante a sua aula. Após ser feito todos esses combinados, é necessário que seja elaborada uma agenda de observação, com um calendário, e que essa agenda seja exposta em algum lugar de fácil acesso do professor, podendo ser afixada no mural da sala dos professores, ou encaminhada via WhatsApp, nos grupos de escola, como são comuns, por e-mail para o professor, ou como a pedagoga julgar melhor a sua comunicação com os seus professores. A observação e os registros deve somente acontecer após ser feito um esclarecimento aos estudantes sobre qual a função da observação, qual o foco, o objetivo, para que eles tenham em mente de que em momento algum a observação é uma fiscalização dos professores, tampouco dos
dos alunos. A pedagoga deve sempre se colocar na condição de ouvinte, de coadjuvante dentro da sala de aula, se posicionando no fundo da sala ou nas laterais, para que o professor consiga desenvolver a sua aula de forma corriqueira. Sempre fazendo isso com muita discrição. Após essa observação, é necessário que a pedagoga faça uma análise de tudo que foi observado, uma reflexão sobre as possíveis intervenções e contribuições que ela pode passar para o professor para que o professor melhore a sua aula. Pensando ainda nesse momento de observação, podemos vê-lo como uma necessidade, pois através da observação de sala de aula, a pedagoga consegue ter um conhecimento maior do cotidiano dos seus alunos, dos seus professores, do comprometimento com as atividades, do comprometimento dos estudantes com relação aos estudos. Então, é uma atividade de extrema importância dentro da escola. Após realizada a observação, essa análise, iremos para o feedback formativo, que podemos chamar de formação em serviço. Dentro desse feedback formativo, é um momento onde a pedagoga e os professores fazem uma análise da observação, estabelecem as metas de aprendizagem, as melhorias que podem ser desenvolvidas na prática pedagógica do professor, consegue colocar para o professor situações que podem ajudar na gestão do tempo da aula, na gestão da disciplina durante as aulas, trabalhar e perceber a frequência dos alunos, se eles têm sido assíduos e por que tentar estabelecer pontos, identificar pontos, possíveis pontos de abandono dos estudantes da escola. Pois através de uma aula mais atrativa, com metodologias ativas, onde o aluno possa desenvolver um protagonismo do seu conhecimento, com certeza a frequência será melhor e o abandono escolar será muito menor. Falando ainda sobre esse feedback formativo, temos que ter em mente que ele deve sempre iniciar pelos pontos positivos, pois o pedagogo deve sempre incentivar o professor a ter práticas inovadoras, demonstrar a ele a capacidade que ele tem para depois colocar algumas situações, alguns pontos de atenção que podem ter ocorrido durante a aula. Uma das formas de analisar o desenvolvimento dos alunos junto com os professores é através do aplicativo Power BI. É um aplicativo excelente, de ótima qualidade, para que o professor e o pedagogo tenham uma visão geral do que tem acontecido dentro da escola. Ele nos dá dados sobre as avaliações externas e as internas da escola, sobre os descritores que tiveram maior acerto e os que tiveram menor acerto, sobre a frequência escolar dos alunos. Então é um aplicativo completo e que deve ser usado e explorado pedagogicamente pela pedagoga e pelos professores. Um outro atrativo para as aulas que a pedagoga pode apresentar para os professores são as plataformas digitais que hoje estão disponíveis para nós na rede estadual do Paraná, onde é uma contribuição para que o professor consiga deixar as suas aulas mais atraentes, utilizando-se de tecnologias, de inovações, já que os nossos jovens e estudantes estão tão ligados ao mundo digital hoje. Pensando na melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, temos uma ferramenta de excelente qualidade para apresentar para nossos professores durante esse feedback formativo.
Uma delas é o livro Aula Nota 10 de Doug Lemov, que nos apresenta inúmeras estratégias de como o professor desenvolver uma aula de qualidade, aproveitando todos os momentos da aula, tendo uma boa gestão do tempo e desenvolvendo atividades criativas e que colocam o aluno no centro, sendo o protagonista do seu conhecimento. Podendo assim buscar a melhoria do ensino-aprendizagem, melhorando a frequência dos nossos alunos e erradicando o abandono escolar. Muito obrigada!